quero compartilhar com os irmãos essa palavra. E abra comigo Josué capítulo 24. Essa palavra é chave para a ministração. Josué capítulo 24, verso 15. Josué faz um confronto nesse texto com o povo de Israel, para que eles fizessem uma escolha, de servir a Deus. E eles precisavam escolher. Olha o que diz o Senhor. Josué 24, 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ou seja, toma uma decisão. A quem vocês vão servir? Diz Josué à igreja de Israel: se aos deuses a quem serviram os vossos pais quando eles estavam no Egito, além do rio, que ele diz aqui, além do rio, aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Josué deixa bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês que sabem, quem que vocês vão servir? Aos deuses dos amorreus? A quem vós servireis? Quem vocês vão servir? Nós precisamos tomar a decisão na nossa vida. A nossa vida, ela é construída e feita através das nossas decisões. Como eu tenho falado para os irmãos, todos nós precisamos tomar essa decisão, como Josué. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que está acabando a bateria aqui. Obrigado. Glória a Deus. É preciso, e era preciso tomar essa decisão. E Josué, ele foi muito decisivo. Ele teve pulso firme de falar. Porque até então eles serviam a muitos deuses, cultuavam muitos deuses naquele período. Mas Josué, chamando a responsabilidade, chamando para ele, diz assim: eu vou servir o meu Deus, eu e minha casa. E vocês vão servir quem? Quem que vós vão servir? Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, elas iniciam um processo de conversão. Inicia bem. Ela começa, ela vem na igreja, ela se batiza, ela vem para a maturidade uns dias, ela vai para a célula uns dias, e depois ela pega e se afasta. Ela começa bem, mas termina mal. Tem muito crente assim, irmãos. Muito crente fora da igreja, desviado. Ou um crente que não tem muito compromisso com Deus, e não quer muito compromisso com Deus. É um tipo de crente que fica pelo meio do caminho, com um propósito no meio do caminho, porque ele não toma decisão. Ele não tomou uma decisão de mudar a vida dele, da vida dela.
E nós vemos aqui um exemplo, separei para os irmãos, um exemplo bíblico de Jacó. Jacó, irmão gêmeo de Esaú. Só que Esaú nasceu primeiro. E a palavra diz que Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú, com a mão no pé dele. Quando saiu um, nasceu o outro já junto também, com a mão no pé do menino. Nasceram juntos. Mas a primogenitura, ela de quem que era? De Esaú. Jacó era um excelente cozinheiro, amado de sua mãe. Mas ele não era o primeiro, ele era o segundo. Primeiro era Esaú, um exímio caçador. E o seu pai tinha os seus olhos sobre Esaú, por ser primogênito. Isaac olhava para Esaú e falava: este vai cumprir o propósito. Este foi chamado para cumprir o propósito do meu Senhor. Até que um dia, Esaú não estava nem aí para a primogenitura dele. Estava preocupado, ele não estava ligando, ele queria caçar, ele queria viver a vida dele. Ele não tinha compromisso, ele não queria seguir o propósito do seu pai. Ele queria caçar, ele queria criar o gado dele, ele queria fazer outras coisas, cuidar do campo, das terras. E o que ele fez? Um dia, chegando do trabalho, da caça, muito cansado e muito faminto, o irmão dele estava preparando, Jacó preparando um guisado, né, uma lentilha. E aí ele falou: me dá um pouquinho dessa lentilha para comer. Ele falou: só se você me der a sua primogenitura. Se você der, eu troco com você. Então tá feito. Me dá um prato de lentilha a troco da primogenitura dele. Para você ver que a primogenitura de Esaú não valia nada para ele. É só a bênção de Deus sobre a vida dele. É só isso que estava valendo. Mas para ele pouco se importava, porque ele não queria cumprir o propósito do pai. Ele não queria dar seguimento no propósito de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. Mas Jacó, esse queria. Esse sentiu o desejo no coração de cumprir o desejo do propósito do pai. Mas ele fez errado. Um dia, quando o pai foi chamar Esaú para que ele fizesse abençoar Esaú, o pai foi chamar Esaú, chamou Esaú e falou para Esaú: olha, vai filho, e caça uma caça bem boa, e faz e prepara um guisado para mim, traga para mim, que daí eu vou te abençoar. Esaú saiu doido para caçar, e levou um tempo, e Raquel ouviu o pai falando para Esaú, e correu e falou para Jacó, e falou: prepara a roupa, cobre os seus braços, porque Jacó tinha Esaú tinha pelo nos braços, e Jacó não tinha. E naquela altura, Isaac já era cego, não via, não enxergava mais, já era muito velho de idade. E ele chegou lá com um prato de guisado para o pai, ensopado. E o pai comeu. E ele chegou com as vestes cobrindo todo o seu braço, e o pai falou: mas você não parece Esaú, deixa eu tocar em você. Tocou no braço dele, mas estava com a roupa coberta, porque ele sabia que o outro tinha. Você está parecendo Jacó, não parece Isaac? Não, pai, sou eu, Isaac, sou eu, Esaú.
Só eu, Esaú, pai. Diz o texto, enganando o pai. E o pai comeu e abençoou. Liberou a palavra sobre Jacó. Daqui a pouco chega Esaú, com a caça, e vai falar com o pai, preparar o guisado, levar para o pai. Ele falou, não, mas eu já abençoei você. Não, você não me abençoou. Não, abençoei, não abençoei. Aí foi ver que era Jacó, que tinha abençoado Jacó. Aí Esaú falou, então me abençoa também. Ele falou, não, eu não posso mais abençoar, eu só posso abençoar um. Eu só posso abençoar o primeiro, o primogênito. E a bênção já foi liberada, eu não posso revogar. Esaú se revoltou, queria matar o irmão. A sua mãe protegeu e mandou ele para longe, morar com Labão. Chegou lá, ele se gostou de Raquel, amou Raquel, uma das filhas de Labão, e trabalhou 7 anos para poder ter ela como esposa, de graça, para Labão. Labão enganou ele e colocou ele para dormir com a outra, no dia do casamento. Aí você quer Raquel também, eu te dou Raquel também, só que é mais 7 anos. Então tudo que você faz errado também tem uma consequência. Por quê? Ele não enganou o pai, também foi enganado lá pelo tio. 2 vezes, 14 anos. Então veja bem, a decisão é muito importante. Olha um exemplo bíblico de Esaú e Jacó. Mas eu quero agora falar com vocês um outro exemplo de Saul. Saul foi eleito e ungido como capitão dos exércitos. Samuel foi ungiu, separou primeiro como capitão do exército, das guerras, e depois ele foi ungido rei pelo povo, não por Deus, mas pelo povo. O povo elegeu ele rei por causa das guerras, mas primeiro ele foi ungido como capitão. E sobre ele, diga sobre ele, fala comigo, irmão, fala sobre ele, veio uma unção de 60 profetas. Põe as mãos sobre ele, e uma unção de Deus, 60 profetas profetizaram sobre a vida dele e recebeu essa unção. Agora, Jacó começou mal, sim ou não? Mas terminou bem, cumprindo o propósito do pai. Gerou 12 filhos, que foram as 12 tribos de Judá, que se tornou as 12 tribos de Judá. Cumpriu o propósito de Deus. Saul começou bem, como capitão, se tornou rei, e depois terminou seu reinado desobedecendo a Deus, e perdeu a sua unção, e perdeu a sua coroa. Então nem sempre aquele que começa bem vai terminar bem. Às vezes ele pode terminar mal, porque há um processo no caminho, e esse processo se chama decisão. Muitas pessoas no meio do caminho, elas tomam decisões erradas, e essas decisões podem atrapalhar você, o seu ministério, a sua casa, a sua vida financeira, e isso tudo está ligado com o propósito de Deus na sua vida. Você às vezes escolhe, eu escolho, eu estou olhando agora aqui, vou tomar uma decisão de trabalhar longe da igreja, ficar um tempo para ganhar um dinheiro e se afastar, 1 ano, 2 anos fora, porque a proposta é muito boa.
Aí eu não vou ter tempo para a igreja, não vou ter tempo para orar, não vou ter tempo para Deus, não vou ter tempo para servir ninguém. Esse serviço, essa proposta é de Deus? Sim ou não? Tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Tudo que é de Deus traz paz no teu coração. Ele nunca vai te tirar da presença de Deus. Sempre você vai ter descanso, você vai ter paz. Sempre você vai ter alegria de viver. Tem como aumentar um pouquinho mais esse microfone aqui? Está muito baixo. Amém? Então, você tem paz, você tem alegria, você tem descanso no que você fala, no que você faz. Por quê? Porque você está fazendo segundo o propósito, segundo a decisão que você tomou, alinhada com Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós tomamos muitas decisões de nós mesmos, e essas decisões podem trazer umas consequências horríveis para nós. E podemos colher desse fruto 2, 3, 4, 5 anos, ou até mais, ou até a vida inteira. Sim ou não? Uma vida inteira, porque tomamos uma decisão errada. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre isso. Ser um incrédulo é uma decisão, sim ou não? Ser um incrédulo é uma decisão, sim ou não, irmãos? Amém, irmãos? Quem está aí, irmãos? Tem alguém aí? Os irmãos estão aí mesmo? Tem certeza? Os irmãos, vou falar de novo. Ser um incrédulo é uma decisão, sim ou não? Sim. Eu decido ser incrédulo, não acredito em nada, tudo certo, né? Viver na lei também é uma decisão, sim ou não? Tem muitas pessoas que decidiram viver debaixo da lei, porque a lei é o seu sustento. Ele acredita e fala, não, eu tenho que andar na lei, se não for na lei eu não quero graça não, quero lei, eu prefiro andar na lei. Viver na graça, debaixo do favor de Deus também é uma decisão, sim ou não, irmãos? E nós precisamos entender isso. A nossa vida inteira, ela é feita de decisão. Se você decidir hoje viver o melhor casamento da sua vida, você vai viver. Amém, irmãos? Se você decidir hoje viver o pior casamento, o inferno na sua vida, você vai viver também. É assim que funciona. Se você decidir hoje entender isso, que você pode abrir sua boca e abençoar a sua casa, você pode abençoar o seu trabalho, você pode abençoar a sua família, decidindo mudar a sua forma de falar, de pensar, de reagir, tudo isso vai refletir na sua vida, vai mudar a sua história. Por quê? Porque são as decisões que vão fazer com que você venha cumprir o propósito de Deus. Se você não tomar as decisões corretas, você não vai cumprir o propósito de Deus. Não vai. Você não vai chegar na vontade de Deus, se você não tomar uma decisão. O que eu vejo que a igreja hoje está acontecendo com a igreja, irmãos, é que a igreja hoje, não só a Cascavel, todas as igrejas, Cascavel, todas as igrejas do Brasil, do mundo, a grande maioria, elas estão vivendo no deixa a vida me levar. Por exemplo,
Você sabe o que você vai fazer amanhã? Entendeu? Você sabe o que você vai fazer amanhã? Sabe o que você vai fazer amanhã? A Ronalia, eu sei que ela sabe. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Certinho? Não? Você sabe? Também não? Sabe o que vai fazer amanhã? Está tudo escritinho, certinho? Anotado? Sabe o que vai fazer amanhã? Não? Por quê? Porque nós estamos habituados a não planejar a nossa vida. E por isso que nós estamos sempre no mesmo lugar. Nós não cumprimos um propósito. Se nós queremos algo para a nossa vida, nós temos que fazer o quê? Um planejamento. Eu vou dar um passo amanhã, o outro passo depois da manhã, o outro passo depois outro, e depois outro, até eu chegar no propósito. Eu construo algo para a minha vida. Agora, se eu não tenho nada planejado, amanhã é um outro dia. E amanhã vai ser o dia que eu vou acordar, e vou para o trabalho, vou voltar do trabalho, e está tudo certo, e pronto. E depois é um outro dia que eu vou trabalhar, e vou voltar, e pronto, está tudo certo. E depois é outro dia. Mas e o propósito? O que você fez para atingir o seu propósito? Entenderam agora? Pastor, eu só quero restaurar meu casamento. Mas o que você está fazendo para restaurar o seu casamento? É um propósito. É um objetivo, na verdade, né? Mas o que você está fazendo? O que você vai fazer amanhã para restaurar o seu casamento? O que você vai fazer depois da manhã para restaurar o seu casamento? E depois, e depois, e depois, e depois, porque é todo dia. Isso está alinhado com um objetivo. O propósito nosso está alinhado com Deus. Mas se eu não tiver um objetivo, eu nunca vou chegar no propósito. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, você tem que entender o seguinte: você precisa ter uma mudança de mente. Por isso que a palavra diz, Romanos 12, 2: não vos conformeis com a vossa, não vos conformeis com o mundo, mas seja transformado a vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Se eu não mudo a minha mente, como que eu vou desfrutar do favor e da graça de Deus? E é uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos dias, e buscando isso biblicamente, e o Senhor me mostrando o quanto nós temos dificuldade, a igreja do Senhor tem dificuldade de ter esse equilíbrio emocional, ter esse equilíbrio espiritual, de cumprir um propósito. Por quê? Porque nós não temos um objetivo. Nós vivemos o amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, é como se eu tivesse que, tipo assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas se você quiser saber o que vai acontecer amanhã, você fala hoje: amanhã vai acontecer isso, porque tal hora eu vou tal lugar, tal hora eu vou em tal lugar, tal hora eu vou não sei aonde, eu vou fazer sei o que lá. Você projeta o seu dia de amanhã, hoje. E o de terça, amanhã. E o de quarta, no outro dia. Um dia antes você já está planejando o quê? O outro dia seu. E o que você vai fazer para alcançar o seu objetivo? Quem está entendendo, irmãos? É importante você ter essa mudança de mente. Esaú, ele estava dessa forma. Ele pensava em caçar. Ele pensava em buscar, ir para o campo, procurar uma caça, porque era a sua vontade. Ele queria cuidar das suas ovelhas, do seu gado, mas ele não queria
fazer o propósito. Ele não queria cumprir o propósito. Já o seu irmão, junto com a sua mãe, estavam ali olhando, observando. Quando surgiu uma oportunidade, diz: olha, temos a oportunidade, o que vamos fazer? Vamos fazer assim, 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 assado. Você vai tomar a primogenitura primeiro do teu irmão. Ele cedeu a primogenitura que ele não queria. E depois você vai tomar a bênção também. Mas a bênção ele queria, porque ele ia receber todas as posses, 50% das posses ia para Esaú. Mas Jacó não queria a posse da terra, do gado, nada disso, ele queria só a bênção. Jacó foi mais esperto. Eu só quero a bênção. Não quero a posse, não quero o gado, não quero a terra. Eu quero a bênção do meu pai. Porque quando nós entendemos que a bênção é melhor do que a terra, nós prosperamos. Amém, irmãos? Você não tem que estar preocupado com terra, com casa, com carro. Você tem que estar preocupado com a bênção. Foi isso que Jacó entendeu. Jacó falou: se o meu pai me abençoar e pôr a mão sobre mim, liberar uma palavra, pronto, acabou. Jacó foi trabalhar com seu tio Labão. Labão tinha um gado, tinha uma ovelha, mas ficou rico. Em 14 anos, o homem virou fazendeiro forte. Por quê? Porque a bênção estava com Jacó. Aí depois ele foi fazer um negócio com Jacó e falou assim: olha, eu tenho que te dar um dinheiro, mas vamos fazer assim. As ovelhas que nascer malhada é sua. E as ovelhas que nascer branca é minha. Vocês já viram alguma ovelha nascer malhada aí? Hã? Que negócio bom, né? Labão falou para ele. Aí ele falou: tá bom, beleza então, combinado. Aí Jacó foi no rio, onde as ovelhas tomavam água, pegou 3 tipos de vara e colocou dentro da água, onde elas tomavam água. Ele espelou aquelas galhos de árvores, as varinhas que tem. Ela tem um nome, essas varas têm um nome, biblicamente, não me recordo mais. Despelou e colocou lá. Toda vez que as ovelhas iam beber água ali, elas ficavam olhando para aquelas varas. Aí as suas crias nasciam tudo malhada. Amém, irmãos? Está na Bíblia. E aí ele ficou rico. As ovelhas de Jacó tudo malhada. E a do tio, branca. Passou os 14 anos, ele casou com Raquel, pegou sua posse e saiu de lá. Lembra que ele saiu do val e foi passar no val de Jaboque? Daí ele teve um encontro com Deus. E lá lá mudou. O val de Jaboque mudou a vida de Jacó. Ele teve um encontro, ele lutou com Deus, lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo, lutou com Jesus. Ali era Jesus. E ele prevaleceu. O dia amanheceu e o anjo foi embora, mas antes de ir embora, o abençoou. Jacó nunca mais foi o mesmo. A partir daquele dia, Jacó procurou o seu irmão, pagou a sua dívida com o seu irmão, porque sentia dívida, e foi lá e mandou um dos seus servos lá e falou: ó, quero te dar uns presentes, te dar um gado, te dar umas ovelhas, porque ele já era rico também. O irmão veio, abraçou ele, poderia matar ele, mas abraçou ele e fizeram as pazes. E Jacó prosperou na terra. Cumpriu o propósito. Gerou 12 filhos. Amém, irmãos? 12 filhos.
que representa as 12 tribos. 12 tribos. E essas tribos, irmãos, essas 12 tribos são as tribos de Judá, que é a nossa base. É a base da igreja. É a base de toda Israel, através dessas 12 tribos. Quando Josué entrou na terra prometida, ele separou as terras para quem? Diga, as 12 tribos de Jacó. Os filhos de Jacó. Separou as terras de cada um, e somente uma das 12, que era a tribo de Levi, que era o sacerdote, não recebeu terra. Eles recebiam daí os dízimos das terras de todos, por ser sacerdote, porque o sacerdote, a herança do sacerdote é ao Senhor. E as tribos receberam as terras dos filhos de Jacó, mas a tribo de Levi recebeu do Senhor a herança, o dízimo, as primícias e as ofertas alçadas. Essas é do Senhor. Quem está entendendo? Quem escolheu a melhor parte? Quem ficou com a terra? Quem ficou com o carro? Quem ficou com o avião? Ou quem falou, eu quero a benção? Quando nós estamos no propósito de Deus, irmãos, você não tem que se preocupar com a riqueza, as posses que você tem, o que você vai ganhar, mas você tem que se preocupar em receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque Esaú, ele começou bem, amém ou amém? Esaú não, Saul começou bem. Saul começou bem, mas na hora de concluir, Esaú se perdeu, desobedeceu a Deus e só ficou com o óleo na cabeça. Só ficou com o óleo. A unção saiu da cabeça de Saul. Acabou. O homem entrou em desespero. Quando você anda fora do propósito, você perde a unção. Você vai perder a unção. Quando você anda e continua andando fora do propósito e continua fazendo errado, você é substituído. Agora eu vou falar mais forte. Quando você está fora do propósito, você que é chamado, e você não está fazendo aquilo que Deus determinou, Deus desabilita você. Desabilita você. Isso é claro, isso é real, irmãos. Deus desabilita você e habilita outro no seu lugar para fazer aquilo que você não fez. Tem alguém aí, irmãos? Tem alguém aí, irmãos? Então, tem muito crente que já está desabilitado, só está com o óleo na cabeça, está que nem Saul, está com o título, mas não tem mais unção, perdeu a unção. Quem está entendendo? Perdeu. Pastor, como é que faz para arrumar a unção de volta? Não tem como. Saul fez de tudo para tentar restaurar a unção. A Bíblia diz que ele fez de todas as coisas, foi até procurar uma mulher, uma feiticeira, para ver se ela poderia falar com Deus, olha só, para poder devolver a unção para ele. Foi procurar uma feiticeira. Olha onde ele chegou de tanto desespero. Então entenda, irmãos, cuida daquilo que Deus te dá.
A palavra é essa: cuida daquilo que Deus te deu. Deus te abençoou. Deus te chamou para ser líder. Deus te chamou para ser líder em treinamento. Deus te chamou para servir a Ele. Não joga fora os seus talentos. Não joga fora a unção que está sobre a sua vida. Não joga fora isso. Talvez você ainda não foi desabilitado. Mas você pode ser desabilitado, porque se você não acordar em tempo e não tomar posse do propósito que Deus tem com você, talvez você seja desabilitado. Pastor, mas eu ainda não fui chamado para líder, eu não sou. Tudo bem, você ainda está em processo. Mas os líderes em treinamento, precisa entender isso. Que há uma unção, uma palavra sobre a sua vida. E se você não acordar, pode ficar como Saul, só com a posição. Só com uma posição de líder, mas sem unção. Você ora, não acontece nada. Você fala, mas fala de si mesmo. Quem está aí, irmãos? Isso está fora do propósito de Deus. Quantos pastores hoje estão desabilitados, irmãos? Quantos pastores que eu conheço que já estão desabilitados? Deus não usa mais. Não usa. Foi desabilitado. É uma pena. Porque isso aconteceu. Mas acontece. Nós precisamos, irmãos, entender o quanto Deus, Ele é conosco. O quanto Ele nos chamou e nos amou e nos chamou para vivermos uma obra segundo o propósito dEle. Você que não é líder ainda, você que não é líder de treinamento, você nunca foi líder. Você está se preparando para ser líder. Entra dentro do propósito, do chamado de Deus, com amor e com fervor para cumprir o propósito. Mas com uma coisa no seu coração: eu nunca vou deixar o meu propósito se apagar. Eu nunca vou deixar a peteca cair, vamos dizer assim. Há uma unção sobre a minha cabeça. Há uma palavra liberada sobre a minha cabeça. Mas quando você deixa, quando você abandona, só fica o óleo. Só fica o óleo na sua cabeça. Quem está aí, irmãos? Nós estamos findando o ano. Falta poucos dias para a virada do ano. E nós podemos entrar um ano, irmãos, pensando diferente, agindo diferente e pensando diferente. O ano que vem, eu vou estar ungindo várias pessoas aqui para o ministério. Vou estar ungindo pessoas como líderes, líder de treinamento, como líder, como discipulador, enfim. Vou estar ungindo essas pessoas. E essas autoridades serão liberadas sobre a vida dessas pessoas novamente. Amém, irmãos? Eu já fiz isso há 2 anos atrás. Alguns estão aqui, que eu orei e ungi. Outros já saíram, já abandonaram, não estão mais na liderança. Desistiram do propósito. Então, irmãos, o óleo, ele nos fortalece. É uma unção que vai sobre a sua vida. É Ele que te fortalece, te capacita sobre. É uma unção sobre você. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. Amém. O Espírito Santo não vai sair de você. Ele está dentro de você, você é morada dele, ele permanece aí. Mas a unção sobre, essa é retirada, que é a unção do ID,
a unção de curar enfermo, a unção de ressuscitar os mortos, como diz o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Que o Senhor fala, isso é bíblico, irmãos. A unção de pregar o Evangelho, a unção, né, de curar os enfermos. Esta unção, irmãos, dos dons espirituais, revelação, dom da ciência, né? Essa unção que Deus te deu, que capacita vocês na hora que vocês precisam na célula. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Como é que eu sabia disso? Você não sabia, mas o Espírito Santo te capacitou naquela hora, porque há uma unção sobre a sua vida. Amém, irmãos? Há uma unção sobre você. É por isso que você sabia daquela hora e você foi conduzido pelo Espírito Santo ali. Agora, quando você não aceita isso, você abre, eu não quero. Eu não quero essa unção. Você tem todo o direito de você opinar. Lembra que eu comecei falando? Você pode decidir o que você quer para a sua vida e o que você não quer. Eu quero fazer o propósito de Deus, eu quero cumprir o propósito de Deus, o chamado que Ele tem na minha vida, amém. Ou eu não quero cumprir, eu não vou fazer, não quero. Você também pode. Qual vai ser a diferença? Porque aqueles que cumprem o propósito, eles vão reinar com Deus, amém, irmãos? Com o corpo de glória, morar nas regiões celestes com o Senhor. E aqueles que não cumprem o propósito vão estar aqui na terra, corpo imortalizado, não com corpo de glória, mas um corpo mortalizado por 1000 anos. Não vão morrer, mas vão apanhar dia e noite, sofrer. Vai sofrer 1000 anos só. Por quê? Porque agora é o tempo da graça, é o tempo da decisão. Graça, eu decido servir Jesus, eu decido fazer a vontade do meu Pai. Pastor, não seria mais fácil Deus falar para nós e nos obrigar a fazer? Seria. Deus poderia obrigar nós a fazer, não é? Deus poderia fazer isso, mas Ele não fez. Projeta lá, Salmo 116, Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Diz que os céus dos céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, a terra foi dada para nós. Agora eu e você decide quem vai governar a nossa vida. Se é Deus que governa ou é nós que governamos. Então por isso que a decisão é minha. Deus não vai interferir na sua decisão. Essa semana estava conversando com uma pessoa, não é do nosso meio, uma pessoa católica, e batendo um papo com ela e falando, e depois ela falou, eu sou advogada, não sei o que lá. Ela começou a dizer um monte de coisa para mim, perguntar, muita curiosidade. E ela disse para mim, falou assim para mim, por que Deus é tão... Por que Deus permite tantas coisas ruins acontecer? Tanta morte, tanta fome no mundo, por que as coisas são assim? Assim, pois é. E eu recitei esse versículo para ela. Eu disse, porque Deus deu a terra para os homens. O céu dos céus é do Senhor, mas a terra é dos homens. Então, Deus não pode intervir na decisão dos homens. O governo do Brasil, ele decide como nós vamos viver. Sim ou não? Está na mão do nosso governo. Se o governo cortar as verbas, cortar tudo, cortar ajuda, cortar financiamento, vai ter crise, vai ter recessão, não vai ter dinheiro. Aumento do dólar, vai acabar.
o país vai sofrer, vai ter o quê? Uma represália. Nós vemos isso aí na Argentina, na Bolívia, em outros países aí que aconteceu. E alguns outros estão acontecendo. Aí você vai daqueles outros países mais pobres, na África, tudo, perseguição, morte, milhares de pessoas sendo mortas todo dia, pessoas inocentes. Mas não é por causa de Deus, é por causa do coração duro do homem, um governante. É uma decisão de um governo. Então Deus não tem nada a ver com isso. Mas, diga mais, fala mais. No milênio, o governo vai ser de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. No milênio, o governo vai ser dele no mundo inteiro. Aí, durante 1000 anos, Jesus vai reinar na terra. Nós vamos reinar com ele. Nós vamos reinar com Cristo na terra durante 1000 anos. Mas agora é os homens. A terra foi dada para os homens. Então hoje nós temos o direito, hoje nós podemos escolher o prefeito que nós queremos para a nossa cidade, é ou não é? Nós podemos escolher o governador que nós queremos para o nosso Paraná. Nós podemos escolher o presidente da república que nós queremos representar o nosso país. Nós podemos escolher o vereador do nosso bairro, que vai representar o nosso bairro, que vai nos ajudar quando a gente precisa. Depende de quê? De uma decisão nossa, daquilo que nós cremos. Então, nossa vida, irmãos, é feita de decisão. Decide hoje. Decida hoje viver uma vida plena com o Senhor. Uma vida debaixo de uma unção, debaixo de um temor de Deus, debaixo de um amor de Deus, debaixo de uma fé, debaixo de uma esperança na glória de Deus. Decida viver algo com Deus forte, algo que realmente vibre dentro de você. Pastor, mas eu não quero ser líder, não quero ser isso, mas seja membro de uma célula, participe, seja atuante dentro da célula, não fique para trás, sabe? Abre sua casa para uma célula, faz alguma coisa. Não entra o ano 2020, irmãos, da mesma forma que você entrou o ano 2019. Vocês perceberam o que eu falei aqui? O que você projetou para amanhã? Nada. E depois da manhã? Nada também. E depois? Também nada. Então projete hoje. No começo do ano 2020, você vai abrir uma célula para você, como anfitrião. Você vai abrir a sua casa. Você vai entrar no Ministério Kids. Você vai estabelecer princípios na sua vida. Você vai punhar numa folha de papel. Na virada do ano, nós vamos fazer a nossa celebração. E você vai fazer o seu projeto para o ano 2020. E você vai trazer o seu projeto. No ano 2020, eu vou projetar a minha vida. Eu vou começar bem e vou terminar bem. O meu alvo é conquistar isso, e tantas almas para o Senhor Jesus até o final do ano. E você vai trabalhar para isso acontecer. Quem está entendendo? Agora, se você não tem esse projeto, se você está vivendo hoje, o amanhã, e depois da manhã, o depois, você só está deixando a vida te levar. E Deus não chamou você para deixar a vida te levar. Deus chamou você e disse assim: projete aquilo que você quer. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Você só pede aquilo que você projeta, sim ou não? Você não vai pedir nada para Deus que você não projetou, ou que você não tem um objetivo. Ou você só pede pão para comer? Não. Então projete. Começa um ano 2020, termina esse ano agora,
esse resto que falta, planejando o que você quer para o ano que vem, colocando tudo no papel, como que vai ser o ano que vem, e você vai orar o ano inteiro, você vai ver, e você vai falar assim, é um aceito diferente, eu quero esse resultado aqui, ó, a minha conta bancária vai ter tanto, nossa pastor, é assim, vou trocar os móveis da minha casa, vou trocar minha cozinha, vou trocar meu jogo de quarto, eu não sei o que você precisa, eu vou comprar minha casa própria, ou eu vou dar entrada na minha casa própria, eu vou mudar, né? O ano que vem vai ser um ano da virada na minha vida, a minha família vai se converter todo mundo, eu vou trazer todo mundo para Jesus, você está projetando, eu vou ganhar 20 almas para o Senhor, e vou consolidar, batizar e enviar, você vai projetar o que você quer, entre outras coisas também, para a sua vida financeira, para o seu trabalho, para as suas promoções. Sabe por que você não é promovido? Porque você não almeja isso, porque você não trabalha para isso aconteça, é mais fácil você se acomodar, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Vamos lá, amanhã, outro dia, vamos lá pessoal, né? Vamos lá, amanhã, pronto, e depois, e Jesus voltou, e você não fez nada. Irmãos, 2020 é um ano profético, é um ano de bênção, é um ano que as bênçãos serão liberadas pela fé sobre a sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, irmãos, que você seja abundante em tudo que fizer. Estou profetizando que Deus realize os seus sonhos, os desejos, que você cumpra o propósito dele com graça, com o favor de Deus, e que não falte nada para você, mas seja abundante na sua vida, que você colha onde você não plantou, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seja assim na sua vida. Pastor, eu recebi a palavra, então agora você põe em prática. Põe em prática. Daqui um ano a minha vida vai estar assim, daqui 2 anos a minha vida vai estar assim, daqui 3 anos a minha vida vai estar assim. Amém, irmãos? É como uma gravidez. Mamãe, quando engravida, os primeiros 2 meses, ela leva um susto. Ai, estou grávida, né? Ela começa a ter vontade, não é? Começa a ter vontade, ter o desejo, mas ela começa a pensar já no sapatinho, no pagãozinho, né? No cobertor, no bercinho, nas roupas. Começa a pensar. Será que é menina? Será que é menino? Vou fazer ultrassom. É ou não é? Ela começa a projetar. Adivinha? 99% das mães chegam no final de gestação, tem tudo. Aí você olha e fala para ela, mas como é que você conseguiu isso aí? Não sei. É graça de Deus, é favor de Deus sobre a sua vida, é porque você colocou no papel, é porque você fez conta, é porque você projetou, você acreditou, você vai dar. A minha cesárea já estou com dinheiro para pagar, para me usar do SUS, vai dar, Deus vai providenciar isso para mim, eu creio. É ou não é, irmãos? É assim que a gente tem que ser. Não espere. Não espere as coisas acontecer. Amanhã é um dia ruim. O dia mau é amanhã. Então vamos ver o que será que vai acontecer amanhã, meu Deus. O que será que vai acontecer de ruim amanhã, né? Não, irmão, antecipa. Antecipa. Como, pastor? Já ora hoje, já para o dia de amanhã. Já pede livramento para o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer não, Deus, mas o Senhor sabe. Então o Senhor já traz debaixo de suas mãos potentes, já equilibra a situação, eu estou aqui. Você tem que antecipar, através da sua oração, até mesmo as coisas maus, as coisas ruins que vão acontecer no outro dia. Agora as coisas boas, você vai projetar. Quem está entendendo agora?
As coisas ruins você ora hoje para amanhã. E o Senhor, na hora que ele, antes de dormir, né? Antes do Senhor dormir, que ele dorme meia-noite, não é, irmãos? Sim ou não, irmãos? O Senhor dorme à meia-noite, não é? Ou é meia-noite 10? Que hora que o Senhor dorme? O Senhor não dorme. A palavra diz que ele não tosqueneja, não dorme, e está atento. E a palavra diz que nós somos enriquecidos como nós dormimos ainda. Por quê? Porque ele trabalha por nós, ele cuida de nós. Irmãos, então quando nós oramos, entregamos e falamos: Senhor, amanhã, esse dia aqui te pertence, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor o sabe, então o Senhor põe a sua mão, o Senhor me livra do acidente, me livra do homem alcoolizado, me livra dos laços do passarinheiro, me livra na rua, me livra das pessoas que querem trazer algo errado para mim, mas que o Senhor venha pôr a sua mão sobre a minha vida. E amanhã, Senhor, eu vou lá no fulano, já vou no ciclano, já vou vender para o Beltrano, já vou não sei o que lá, não sei como é que é a sua profissão, mas amanhã meu dia vai ser assim, vai ser assado, e vai ser assim, e vai ser assim. Você projeta o seu dia, e à noite eu estou na reunião de líder, e vai ser uma bênção. Olha só, então eu orei hoje para amanhã, tudo, as coisas maus e as coisas boas. Isso é estar no centro da vontade de Deus. Quem está entendendo agora? Se você fizer essas coisas, tudo vai dar certo na sua vida. Você vai dar um salto na sua vida, ó, uma prosperidade tão grande no final do ano que vem. Se você começar o ano fazendo isso diariamente, no final do ano que vem, você vai chegar aqui e vai falar: pastor, olha, o senhor não está sabendo o que está acontecendo com a minha vida está assim, ó, a beleza. Eu não tinha casa, já tenho casa. Eu não tinha carro, já tenho carro. Comprei o carro. Eu trabalhava no emprego, agora eu sou gerente. E as coisas começam a acontecer. Diga por quê? Porque você está debaixo do favor de Deus. Só anda no favor quem crê. Só anda no favor quem planeja. O favor de Deus não é para quem não planeja. Não é para quem deixa a vida me levar. Se o povo estivesse num deserto, estou terminando. Se o povo estivesse num deserto, e eles tivessem planejado invadir e tomar posse da terra prometida, eles tinham entrado, sim ou não? Sim ou não? Mas eles preferiram ter medo. Ficaram com medo, amedrontados, e só pensaram no terror, e pensaram: ah não, se nós entrar lá nós vamos morrer. Então deixa a vida nos levar, nós vamos ficar aqui no deserto, e está tudo certo. E amanhã é outro dia, e depois é outro dia, e depois é outro. Então, irmãos, nós precisamos sair do deserto. Eu chamo você para você sair do deserto este ano. Que esse ano seja o último ano do deserto na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Seja o último ano da sua vida no deserto. Eu profetizo que você entre agora em 2020 num ano da graça, um ano de abundância, um ano de favor de Deus, aonde você não vai precisar pelejar, aonde você não vai precisar mais fazer esforço. Sabe por quê? Porque você vai fazer o projeto diariamente, aquilo que você quer. Se você receber pelo menos só essa parte que eu expliquei do projeto, já valeu a pena hoje. Amém, irmãos? Quantos estão comprometidos aqui de fazer esse projeto diariamente? O projeto do nosso dia a dia. O dia de amanhã, como vai ser? Você vai orar pelo livramento do dia mau de amanhã, e vai orar e agradecendo a Deus pelas coisas boas que vão acontecer no dia de amanhã. Aquilo que você quer que aconteça. Quem está entendendo? Se você fizer essas coisas, Deus vai
derramar graça e favor de Deus sobre a sua vida. E será um ano abundante, um ano de graça, um ano de favor. Você vai colher aonde você não plantou. Wesley, vem aqui um pouquinho, Wesley. Ele nem sabe porque ele vai vir aqui. Mas eu quero que ele dê um testemunho. Wesley chegou há pouco tempo, Wesley Cauane, chegou há pouco tempo aqui na igreja. Eu tenho acompanhado eles. E uma salva de palmas aqui para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Ele é um menino de Deus. Cauane também é uma menina top demais. Vai casar agora dia 21. Amém, irmãos? Glória a Deus. E assim, o que Deus fez na sua vida, Wesley? Depois que você aprendeu sobre dízimo e oferta, você voltou para a igreja. Porque ele era de uma igreja, ele era da igreja do bispo do Gilberto, do antigo, da Josiane. Eles eram da mesma igreja. E daí eles ficaram afastados e tal. Daí eles vieram nos procurar e a gente acolheu eles. Eles não eram dizimistas, não eram ofertantes nem primiciantes. E eles passaram a ofertar, dizimar e primiciar. Quando eu comecei a atender eles, irmãos, a vida deles estava financeiramente destruída. Destruída. Agora vamos ver o que Deus fez na vida dele. Quantos meses estão aqui? 6 meses? É uns 6, 7 meses, mais ou menos. É uns 6, 7 meses, irmãos. É pouco tempo, né? Olha o que Deus fez na vida desse casal. Amém? Amém. Um pouquinho de vergonha, né? Mas é igual o pastor falou, né? Antes eu não tinha entendimento, né, do dízimo, né? A gente pensava assim, você vai pegar, vai dar o dinheiro lá na igreja. A gente pensa que está dando, assim, como fala, pagando, né? A gente tinha essa de estar pagando o dízimo. Mas não é assim, a gente está realmente devolvendo aquilo que é do Senhor. É como o pastor falou, ele acompanha o meu líder, está aqui também, sabe, né? Tudo isso. A nossa vida estava bem conturbada, no emprego não estava vindo bem, nada assim ia para frente, nada mesmo. E depois que a gente começou a dizimar, primiciar e ofertar, assim, às vezes você pensa assim que vai faltar, mas não falta. Hoje a minha vida financeira, graças a Deus, está estabilizada. Dentro da empresa eu consegui subir de cargo. A Cauane também foi promovida. Nós já temos a nossa casa, já temos as nossas coisas, a gente vai casar. Isso tudo em menos de um ano. É real. Nós dois passamos no vestibular, vamos começar a estudar. E não falta mais dinheiro pra gente, assim. Não vou falar que a gente tá, assim, sobrando muito dinheiro. Mas o que a gente precisa, Deus não deixa faltar nada mesmo. Então eu falo assim, eu sou um testemunho vivo disso, que se você dizimar, primiciar e ofertar, Deus vai fazer muito na vida de vocês. Obrigado, nego. Deus abençoe. Amém, irmãos? 6 meses, 7 meses que eles estão aqui. Que eles estão dizimando não tem 5 meses. Que eles estão dizimando. Eles ficaram uns 2 meses ainda se conhecendo na igreja. E depois eles começaram a dizimar depois de uns 2 meses, né, Gilberto? Então, irmãos, dizimar, ofertar, primiciar, princípio. Então entenda, irmãos. Se você tiver isso no seu coração, você simplesmente dá um salto. Aprenderam, estão fazendo, estão vivendo a graça e o favor de Deus. A Cauane, esses tempos atrás, ela me procurou. Posso falar? Glória a Deus. Ela me procurou e falou: pastor, eu quero pedir a conta do meu trabalho. Está muito tarde demais, não aguento mais, pelo amor de Deus. É muito serviço, muito difícil. Não sei o que. Ela trabalhar com telemarketing, né? É tipo um negócio de. Como é que é? De empréstimo. Aí ela pegava lá, chegou muito tenso, é muito trabalho demais. E ela falou: vou pedir a conta. Eu falei: não, você não vai pedir a conta. Você vai ser promovida lá na empresa que você trabalha. Aí eu orei para ela, determinei uma palavra. E daí ela foi promovida faz quantos dias? Semana passada foi promovida, né? E tem mais promoção para você em nome de Jesus, amém? Profetizo na sua vida. Amém, irmãos? Então, o que é isso? Obediência, fidelidade, amor, compreensão, estar dentro do propósito, é caminhar, é fazer aquilo que é determinado.
é traçar as metas, sabe? É ouvir a voz do líder, ouvir a voz do pastor, ouvir a voz do líder, estar junto com o líder. O líder é um fator muito importante. O Gilberto, a Jussiane, também é líder dela também, na célula, está treinando ela para liderar a Cal, e o Gilberto está treinando ele para liderar a célula também. Então eles estão sendo discipulados. Quando eles ingressaram no corpo da igreja da comunidade, eles ingressaram e já falaram assim: eu quero trabalhar, pastor. Nós queremos trabalhar, nós queremos estar em célula, nós queremos fazer parte do corpo. E olha o que Deus fez em 6 meses. Amém, irmãos? Isso é só um exemplo, irmão. O que pode ser? Mas você pode ser um anfitrião, você pode ser outras coisas, você pode ser muitas outras coisas. Você pode simplesmente participar de uma célula também. Pode ir numa célula, fazer parte de um corpo, ajudar, sabe? Ajudar com alegria, com amor. Amém, irmãos? Quantos entenderam essa mensagem hoje? Amém, irmãos? Então, não se preocupa com a terra, e nem com o gado, e nem com a propriedade. Foca na unção que está sobre a sua vida. Porque quando você orar, Deus vai responder a sua oração. Amém, irmãos? Quando você orar, Deus vai estar: olha, minha filha está olhando, está orando. O que ela quer? Meu filho está orando através da Ronali. O que ela quer? Meu filho está orando através da Vanderlei. O que o meu filho está pedindo? Porque tudo que nós pedimos para o Senhor, Ele nos dará. Quando nós oramos pela fé, quando nós acreditamos, quando nós cremos nisso. Não é eu que oro, mas é o Senhor que ora através de mim. Amém, amém? Nós só somos um corpo, com um espírito dentro de um corpo. Mas nós temos um espírito dentro de nós que se chama Jesus Cristo, Cristo em vós, que é Ele que governa a sua vida, que te domina, que te acolhe, que te ama, que governa a sua vida. É Ele que tem que governar. Ele decide na hora que você vai fazer, na hora que você não vai fazer. Aprenda, irmãos, a tomar decisão. Antes de você tomar decisão, a pedir uma direção espiritual para Deus. Tem muita gente que chega e fala assim: pastor, eu queria pedir uma orientação para o senhor. É uma orientação espiritual? Sim. Então qual que é, irmã? Ela conta o caso, o irmão conta o caso, mas ela fala assim: eu já fiz isso. Pai, então não precisa. Já tomou a decisão. Você está me comunicando o que você fez. Não, né? Então, quando você tem já esse posicionamento, você já tomou a decisão, você não precisa me comunicar. Você não precisa me falar para mim qual é a direção, se você já tomou a decisão. Às vezes, nós precisamos falar o quê? Para tomar uma decisão, quando é uma decisão muito séria, eu ligo para o meu pastor e falo: apóstolo, eu preciso tomar uma decisão, é isso. O que o senhor me diz para mim? O que o senhor sente? Qual é a decisão correta que eu tenho que tomar? Porque eu sei que uma palavra dele para mim é a palavra do Senhor, que ele é representante de Cristo na minha vida. Mas eu não tomo a decisão sem falar com ele. E se eu tomar alguma decisão sem falar com ele, eu não comunico ele. Nem comunico. Que isso é raro acontecer. Por quê? Porque eu já tomei decisão. Não tem o que fazer. Vou ter que assumir a minha decisão, entendeu? Então a palavra hoje é a decisão. Então quando você tomar uma decisão, irmãos, ore para que ela seja da graça de Deus mesmo, para que ela venha frutificar, para que venha dar tudo certo. Creia nisso.
Sempre se pondere, quando você for tomar uma decisão, sem uma direção do teu sacerdote, do seu mestre, do seu profeta, sempre pondere a graça de Deus, o favor de Deus. Não olhe para você, olhe para os outros. Sempre isso. Nunca tome uma decisão olhando para você. Sempre tome uma decisão olhando para os outros. O que essa decisão vai trazer e vai beneficiar o meu irmão? Quando você toma uma decisão beneficiando você, isso é justiça própria. E Deus não está de acordo com a justiça própria. Amém, irmãos? Deus é contra a justiça própria. Então, por isso que sempre quando eu vou orar com os irmãos, ajudar os irmãos a tomar uma decisão, eu sempre avalio e oro a Deus, depois falo, vou orar, depois eu te dou uma palavra. Porque eu quero buscar em Deus tirar toda a justiça própria. O que isso vai trazer de bênção na vida do irmão, na vida da pessoa? Amém, irmãos? A nossa vida pode ser mudada assim, ó, com uma decisão errada. Ela pode sair assim, ó, fora do controle, totalmente. Ou como pode alinhar, entrar tudo no alinhamento da vontade de Deus. Por isso que as nossas decisões têm que ser de acordo com a vontade de Deus, fluir do Espírito, sempre, sempre. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida, Nilson? Oh, boa resposta, é essa mesmo que ele queria ouvir. Boa, perfeita e agradável. Essa é a resposta. Parabéns. Essa é a vontade de Deus para você. Boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Toma posse do teu ministério, mano. Toma posse. Toma posse, cara. Não deixa perder a unção que está sobre a sua vida. Não deixa isso passar o teu tempo. Pega no pé dele, irmão. Você é preciosa. Preciosa. Tem que ajudar ele a levantar. Ele tem medo, tem pavor. Tem que tirar e lançar fora todo medo. Porque a palavra do Senhor diz: os tímidos não herdarão o reino do céu. Quer ficar para trás? Então lança fora o medo. Os tímidos não herdarão o reino. A palavra diz. Então, meu filho, abre a boca e prega. Enfrenta a situação. Não tenha medo. Não tenha medo. Começa o ano determinando bênção na vida de vocês, determinando mudança. Vai com medo e tudo. O medo faz parte de você. Tem que ter o medo. Se não tiver medo, não tem graça. Né? Mas entenda, esteja no propósito de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja, Senhor. A graça do Senhor está sobre a tua igreja, Senhor. Eu oro e abençoo os teus filhos. E creio, Senhor, meu Deus, que os teus filhos estão cheios dessa graça, desse amor, do propósito do Senhor, Pai, que é grande nessa cidade de Cascavel. A sua palavra já foi lida, a sua palavra já foi ministrada. O Senhor já falou no espírito, no coração dos teus filhos. Os seus filhos estão cheios, Senhor, papai, e com todas as ferramentas que foi liberada hoje na mão dos teus filhos. O Senhor liberou ferramentas espirituais, aonde que eles podem, Senhor Pai, começar um ano debaixo do favor de Deus, e começar um ano bem e terminar bem. Então eu abençoo a tua igreja, a Santa Amada Igreja, debaixo desse favor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana.